Boa tarde, pessoal! E aí, animados? Hoje nós vamos falar do nosso último tópico do método CDL, tópico 5, que diz respeito à cimentação. Claro que assim como nos outros tópicos, nós temos uma infinidade de temas, né? Mas eu acho que a gente pode começar nessa live de hoje falando a respeito dos cimentos, que eu recebo muitas dúvidas de vocês a todo momento, perguntando qual é o melhor cimento para determinados tipos de preparos, coroas, inlays, onlays, materiais diferentes, cerâmicas. Então, acho que a gente pode começar falando de cimentos, tá? É sempre muito bom a gente conhecer o material que está sendo utilizado, o cimento que vai ser utilizado e principalmente se ele é compatível com o material que você está cimentando. Ou seja, se eu tenho uma coroa de porcelana, eu posso, né, ter uma coroa de cerâmica feldespática ou uma coroa de silicato de lítio e assim vai, né? Zircônia, e cada um desses materiais vai ter afinidade maior por um tipo aí de cimento que vai ser o ideal, um tipo de sistema adesivo, tá? Hoje em dia praticamente a gente usa cimentos adesivos, que são os mais utilizados. Então, se a gente vai utilizar cimentos adesivos, a gente vai ter cimentos resinosos, adesivos, a gente vai ter os fotopolimerizáveis, os duais e os autoadesivos. Nós temos 3 modalidades que fazem com que a nossa cimentação seja uma cimentação de excelência, tá? Os fotopolimerizáveis são cimentos completamente fotopolimerizáveis, ou seja, eu preciso que a luz consiga passar pela minha cerâmica ou qualquer outro material, por exemplo, uma resina indireta que esteja sendo utilizada e chegar no cimento para converter todos os monômeros em polímeros, tá? Então é muito importante eu ter, né, conhecimento da espessura do material que eu estou utilizando aí. Os cimentos duais, eles têm parte química e parte foto, ou seja, eles têm uma parte que vai começar a tomar presa assim que a pasta base e a pasta catalisadora se unem, e tem uma parte que vai tomar presa quando a luz incide no cimento. Temos também os sistemas autoadesivos. Então, além deles serem cimentos resinosos, eles já têm a parte do sistema adesivo junto no mesmo frasco, o que facilita, né, e torna mais ágil o procedimento de cimentação. Nós temos que saber como e quando utilizá-los e quais as características deles, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos 2 cimentos, né, autoadesivos, 2 marcas comerciais distintas, mas 2 cimentos com a mesma finalidade. Então eles são autoadesivos, eu não preciso utilizar sistema adesivo previamente ao cimento. Nesse lado nós temos então, além dele ser um sistema autoadesivo, nós temos também uma ponta de automistura. Então o cimento vai chegar até a ponta aqui já completamente, né, misturado, ou seja, é mais um fator aí que irá facilitar a utilização dele. E temos aqui um outro que é autoadesivo também, só que ele é manual. Sai aqui na ponta pasta base, pasta catalisadora, mesma quantidade das duas. Você coloca na placa de vidro, manipula com a espátula e aí sim você leva até a coroa ou até aí a sua restauração indireta, certo? Então, são 2 ótimos cimentos autoadesivos que facilitam muito a vida aí do cirurgião dentista. Vamos ter então, né, nessa versão, uma facilidade de uso devido, né, a eles terem uma automistura, uma menor incorporação de bolhas devido a essa ponta misturadora, uma padronização de como sai essa quantidade de cimento, da mistura do cimento entre pasta base e catalisadora e também da quantidade que eu vou utilizar para cada uma das minhas restaurações indiretas. Nós temos, né, na mistura manual, nós temos lá um menor custo, porque eu não vou ter então a automistura, não vou ter esse pequeno desperdício, né, de material que fica ali naquela ponta misturadora, e eu vou simplesmente dosar a quantidade que eu quero colocar na placa de vidro e manipular.
Então a gente tem dois excelentes materiais que podem ser utilizados, só que um tem a automistura e o outro é uma manipulação manual, tá? Mas todos os dois autoadesivos e muito bons. Quando a gente fala, né, de qualquer tipo de restauração indireta que tenha uma espessura menor e que, de preferência, né, esteja aderida em esmalte, como, por exemplo, as facetas, eu posso lançar mão de um cimento fotoativado. Qual que é a vantagem dos sistemas fotoativados? Primeiro, que a maioria deles vem com essa pasta aqui, que chama Try-In, onde ele é um cimento de teste, que você vai simplesmente colocá-lo na sua restauração indireta, levá-lo no dente e testar se aquela cor de cimento fica boa. Por quê? Se eu tenho uma restauração que eu mostrei aqui para vocês, que é muito fina, a cor do cimento vai fazer diferença. Então, se a cor do cimento faz diferença, eu tenho que testá-la antes. Por quê? Às vezes eu vou precisar colocar um cimento transparente. Às vezes eu vou precisar de um cimento um pouquinho, né, com um pouquinho de cor, como um A2, um A1, e assim vai. Então, se eu tenho um cimento, vou utilizar um cimento fotopolimerizável, eu tenho que ter, primeiro, uma restauração indireta fina, para que a luz possa passar por essa restauração e chegue até o cimento. Eu tenho que ter um teste antes, prévio, né, com essa pasta Try-In de qualquer cimento resinoso, para que eu veja se a cor do cimento não vai interferir na restauração direta. E eu tenho que ter um bom cimento com um bom escoamento, porque ele tem que ficar bem fino, tá? Tem que dar uma camada bem fina. Então, quanto maior a espessura do cimento, menor a resistência de união. O ideal, então, seria uma linha de cimento bem fina, uma espessura de cimento bem fina, como eu disse agora há pouco. Todo mundo entendendo, gente? Essa questão aí da cimentação é a parte crítica do nosso processo. É a parte mais difícil da gente saber realmente encaixar tipo de restauração, tipo de material restaurador e o cimento a ser utilizado, tá? A gente tem alguns elementos que contribuem para que essa cimentação seja mais fácil ou mais difícil. Anestesia seria um primeiro ponto. Então, quando eu anestesio, fica um pouco mais fácil a minha cimentação. Por quê? Porque ela diminui a quantidade de fluido dentinário circulando na dentina. Então, ali o meu sistema adesivo vai conseguir penetrar melhor nos canalículos dentinários, ok? Porque diminui a pressão. Se eu tenho menos fluidos dentinários, diminui a pressão, ok? A gente tem um controle de umidade que é realmente importante também. Então, se eu conseguir fazer um isolamento absoluto ou um isolamento absoluto modificado, excelente, tá? Para que nem aquele vapor, tá, úmido que sai da respiração do paciente venha a interferir na cimentação que a gente está fazendo, ok? Os fios afastadores, se for possível, colocar o fio afastador no dente que eu vou fazer a cimentação, para que não haja fluido dentinário, fluido gengival aí interferindo na cimentação, também seria o ideal. Então são fatores que nos ajudam aí a controlar a umidade. Então anestesia, controle de umidade, tudo isso vai nos ajudar. Cimento resinoso, o ideal é que nós utilizemos cimentos resinosos sem eugenol. Por quê? Porque o eugenol, acho que a maioria de vocês tem conhecimento disso, né? Ele reduz a resistência de união. Mas essa resistência de união, gente, ela é diminuída por um certo período de tempo. Após esse período, eu removendo a minha coroa provisória, a minha restauração provisória, fazendo uma boa limpeza do meu preparo, eu posso utilizar os sistemas, cimentos resinosos com toda a confiança. Eles vão ser capazes de fazer uma boa união aí entre o material restaurador e o dente. Aqui é só para confirmar o que eu acabei de dizer, que mais importante que você olhar qual foi o tipo de cimento restaurador provisório que você utilizou, é você fazer uma boa limpeza do seu preparo, removendo, vamos dizer assim, todos os possíveis detritos que tenham ficado ali do cimento,
para que haja uma efetiva união entre cimento e dente. Assim, eu tiro aí a probabilidade de qualquer problema na hora de se fazer a minha cimentação. Clorexidina, outro fator bem controverso. É muito importante o uso da clorexidina para limpar o preparo, né, já que ela é antibacteriana e tudo mais. Mas, quando eu vou fazer uso de cimentos resinosos, autoadesivos ou autocondicionantes, eu não devo fazer o uso da clorexidina prévia, tá? Então, a clorexidina ela deve ser utilizada, sim, quando eu vou utilizar um sistema adesivo de 3 passos. Porque assim, além dela ser antibacteriana, ela vai inibir as metaloproteinases que diminuem a força da resistência de união, ela vai preservar aí e melhorar a nossa camada híbrida. Então a clorexidina deve ser utilizada previamente a sistema adesivo de 3 passos. Então, cimentos resinosos, onde eu vou utilizar sistema adesivo prévio de 3 passos, eu passo a clorexidina após o ácido fosfórico, ok? Ácido fosfórico, lavei com jatos de ar e água, passo a clorexidina e aí eu venho com o primer e depois com o adesivo. Nos autoadesivos e nos autocondicionantes, eu não devo utilizar a clorexidina previamente à utilização destes. A pressão. Pressão aonde? Na hora que eu vou encaixar a minha restauração indireta no meu preparo cavitário. Então, eu devo realizar uma pressão? Sim, uma pressão constante. Para quê? Para que haja o extravasamento do excesso de material, para que eu tenha uma acomodação correta, aí seja da minha coroa, da minha ilha, da minha onley, uma melhor adaptação e uma maior resistência de união. Então, é super importante que eu faça uma pressão constante e mantenha essa pressão durante a fotopolimerização. Então, mantenha a pressão para fazer a remoção dos excessos e mantenha a pressão para fazer a fotopolimerização. Sempre. Gente, rapidamente, a gente tinha sobre os cimentos, né? Fatos mais importantes para falar, que seriam esses tópicos abordados. E eu acho que a gente começando por aí a saber sobre cada tipo de cimento e como utilizá-los, a gente já vai ter 50% de sucesso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa semana aí, explicando um pouquinho de cada tópico aí do método CDL. Semana que vem tem mais, fiquem atentos com outros tópicos. Nós temos as aulas, então, mais uma vez, todas elas gravadas tanto no nosso canal do YouTube, quanto também nos nossos Instagrams, ok? Então, fiquem de olho. Nós temos a nossa imersão, que agora a gente só tem turma em 2023. As vagas já estão terminando, graças a Deus está tudo correndo super bem. Se quem ainda tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre a imersão, é só entrar em contato com a gente através do WhatsApp ou então fazendo alguma ligação. E é isso. A gente se vê semana que vem novamente, tá bom? Tchau, obrigada!